Saudações em Cristo Jesus, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue em nosso coração. Louvamos a Deus por sua graça e bondade, e neste domingo, que é o dia do Senhor, nós estamos também reunidos para cultuar o Senhor, louvá-lo, bendizê-lo e meditar em sua palavra. E queremos trazer para a nossa reflexão um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo de número 7, dos versículos 24 até o versículo 27. Eu estarei fazendo a leitura e você, com sua Bíblia, pode acompanhar, então, a mensagem da palavra do Senhor, que nos diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Este texto, em Mateus capítulo 7, ele vai falar, principalmente nesse texto que nós lemos, sobre edificação espiritual. O texto ele está inserido em um contexto de ensinamentos, e sendo também este domingo onde se comemora o Dia das Mães, e esse texto também ele apresenta-se como um propício para o momento, considerando que, além disso, esse mês é considerado também o mês da família. Então, a maioria das igrejas presbiterianas, principalmente, elas estão dando ênfase a este assunto sobre a família. E nós queremos aproveitar essa oportunidade para falar sobre a família. Queremos, olhando para o texto que nós lemos, falar sobre fundamentos bíblicos da família. Quando olhamos para os fundamentos bíblicos da família, logo vem em nossa mente a origem da família. E a família, ela tem a sua origem, a origem da família está em Deus. Por exemplo, quando nós lemos Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 27, assim está escrito. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A origem da família está em Deus. Deus criou o homem e a mulher. Então, a família, a partir dali, é a criação de Deus. Deus não só os criou, mas Deus os abençoou e lhes deu o mandamento também de crescerem, de multiplicarem-se e de povoar toda a terra. Assim vemos Deus cuidando, criando e cuidando também da família. Considerando que a família sofreu já com a queda, no pecado, quando nós lemos em Gênesis 3, onde Eva e Adão pecam, e com isso o pecado entra no coração do homem, e o pecado então passa a todo o mundo, porque todo ser humano ele é descendente de Adão e Eva. Mas mesmo assim Deus continuou cuidando de sua criação, continuou cuidando da família. Quando nós lemos, por exemplo, que está em Gênesis capítulo de número 3 e o versículo de número 9, assim está escrito: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Então este relato diz respeito à queda, quando eles pecam e eles ouvem a voz de Deus, como Deus de costume conversava com o homem e com a mulher, mas após o pecado eles se escondem.
E Deus então vai ao encontro do homem, e essa ação de Deus mostra o cuidado de Deus para com a família. Quando nós lemos, por exemplo, o versículo 21 também de Gênesis 3, assim está escrito: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então eles ficaram envergonhados por estarem nus na presença de Deus, isso após o pecado. Mas vemos aqui que Deus, para amenizar esta vergonha deles, Deus faz vestimentas para eles. Então vemos aí o cuidado de Deus. Deus não abandonou a família, mesmo após eles terem desobedecido ao Senhor e terem pecado. Então Deus sempre cuidou e continuará cuidando da família. A partir daí, nós vemos que Deus, nesse cuidado para com a família, Ele estabelece princípios para que a família possa viver por eles. Então Deus não deixou a família sem princípios para viver bem, mesmo após o pecado. Ora, quando olhamos para o contexto, né, desta criação, desse cuidado de Deus, visto que a família é uma criação de Deus, logo alguém pode perguntar: então a família é indestrutível? Podemos responder esta pergunta pelo menos de duas formas: sim e não. A família, ela é indestrutível pelo fato de que Deus tem um plano neste mundo, nesta geração, na criação, através da família. Por isso que a família, ela sempre irá existir. Deus sempre vai estar preservando as famílias. Porém, a família, ela pode ser destruída no sentido da origem do pecado. Ou seja, o pecado entrou no homem, o pecado afetou o homem e a mulher, logo o pecado ele interfere na família. Por isso nós vemos tantas coisas ruins acontecendo nas famílias, separações, brigas, filho contra pai, pai contra filho, e assim esse contexto de desunião familiar pode levar muitas famílias à destruição. Então, nesse sentido, sim, nós olhando para a realidade do mundo, vemos que a família pode ser destruída devido ao contexto de pecado. Para que a família ela vá bem, então Deus deixou os fundamentos bíblicos que estão na sua palavra. O texto que nós lemos, por exemplo, em Mateus capítulo 7, ele é interessante porque ele está num contexto doutrinário. Mateus capítulo 7, e o texto que nós lemos do 24 até o versículo 27, essa perícope, esse texto que nós lemos, ele é como uma conclusão de vários ensinos ou princípios bíblicos que Deus deixou para a família. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 5, é a partir dali do Sermão do Monte que o Senhor Jesus ele está dando instruções de vários segmentos. Ele fala sobre sofrimento, sobre amor, sobre vingança, sobre felicidade, fidelidade, oração, juízo. E desde Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7, nós vemos ali instruções e princípios para a vida do homem e para a vida da família também, porque tanto o homem quanto a mulher, eles vão constituir família, eles vão viver em família, eles têm uma família. Assim, esses princípios são estabelecidos para o bem da família. As Escrituras a mais eficaz e completa forma de aprender-se sobre os fundamentos bíblicos para que a família viva bem. O exemplo disso, quando nós lemos o texto, que citamos de Mateus capítulo número 7, o versículo 24, está escrito assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Este versículo, ele destaca aqui algo importante que o Senhor Jesus está fazendo, uma comparação. Então, ele fala sobre um homem prudente, quando ele diz que todo aquele que ouve as suas palavras e pratica, este homem, ele é comparado aqui como um homem prudente. E o que esse homem faz para ser prudente? A Bíblia diz que este homem ele tem
as suas ações para ser considerado prudente. É interessante que diz que o homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha. Então esse homem aqui, ele não diz que ele é um construtor, também não diz que não é, mas diz que este homem aqui, ele edificou a sua casa em cima de uma rocha. E sabemos que a rocha aqui, para a construção de uma casa, de um edifício, a rocha era símbolo aqui de fundamento, de sapata na construção, de estaca, microestaca, faz parte da base da construção. Toda construção, para que ela seja considerada uma boa construção, ela tem que ter uma base sólida. E Senhor Jesus fala aqui que esse homem prudente, ele é prudente, ele é considerado prudente, porque ele edificou a sua casa sobre a rocha. É interessante aqui que esta parte da casa, numa construção, é a parte que menos aparece. Também ela tem a sua importância, porque ela é que vai garantir a durabilidade daquela construção, ela vai garantir a resistência daquela construção. Porém, é uma das partes que quase não se vê, mas ela é de grande importância numa construção. O versículo de número 25 nos ajuda a entender isso melhor e diz assim: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O Senhor Jesus, então, ele falando sobre esta construção, ele diz que aconteceu algo naquele contexto, caiu a chuva. Então vieram grandes chuvas, transbordaram rios, sopraram os ventos, e isso tudo deu ou foi de ímpeto, foi contra aquela casa. E a expressão aqui é que veio de forma repentina, de ímpeto sobre aquela casa. Quando olhamos para esse contexto do clima, né, da Palestina, onde o Senhor Jesus estava falando essa mensagem, dando essas instruções, o clima ali não era um clima de tantas chuvas, mas era comum naquela região, de repente, surgir uma tempestade, um temporal e causar vários prejuízos. E o Senhor Jesus, ao falar isso, as pessoas sabiam o que ele estava falando, algo que acontece de repente. E ele fala que nesse ensino dele, que aquele homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha, mas de repente caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e foram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava segura, ela estava sobre a rocha. E quando olhamos para esse ensino do Senhor Jesus, ele diz que aquele homem que construiu a sua casa, ele foi prudente, porque ele a construiu de forma que ela ficasse sólida, que ela resistisse. Então, é importante esse ensinamento de Jesus. O versículo de número 26 fala sobre outro personagem, que diz assim, Mateus 7, 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Aqui este outro construtor, ele é comparado, o Senhor Jesus fala que ele será comparado a um homem imprudente, a um homem insensato, porque ele edificou a sua casa sobre a areia. E é interessante quando o Senhor Jesus ele fala tanto para com o homem prudente como para o homem insensato. Não diz que aquele homem construiu uma casa, diz que aquele homem ou aqueles homens construíram cada um a sua casa. Então era a própria casa dele, não era a casa de outra pessoa. Então ele construiu a sua própria casa, o homem prudente. O insensato construiu a sua própria casa também. Então ele não era um construtor de casas, mas eles estavam construindo suas próprias casas. Nesse sentido, aqui nesse ensino de Jesus, nessa figura que ele está usando de ensino. Algo que nos chama a atenção, que o que ocorreu com o primeiro homem também aconteceu com o segundo. Ou seja, caíram as chuvas,
transbordaram os rios e o vento soprou contra aquela casa. É o que diz o versículo de número 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, o que aconteceu com o homem prudente, aconteceu também com o homem insensato. A chuva caiu, os rios transbordaram, o vento soprou e também deu ímpeto contra aquela casa. A questão aqui é que aquela casa, ela caiu, porque ela foi edificada sobre a areia, ela não tinha alicerce, ela não tinha base. Quando olhamos para esse contexto que o Senhor Jesus está falando, nós podemos entender que Ele está dizendo que todos estão debaixo de uma mesma realidade. Quando Ele fala os seus ensinos, Ele mostra aqui que o que aconteceu com o homem prudente, com a sua casa, aconteceu com o homem insensato, com a sua casa, porque cada um estava edificando a sua própria casa. A questão aqui é que um fora prudente em edificar a sua casa sobre a rocha, o outro foi insensato por ter edificado a sua casa sobre a areia. Mas o Senhor Jesus não está falando estas coisas para ensinar sobre construção civil. Ele não está aqui interessado em ensinar sobre como construir casa. O Senhor Jesus está falando sobre coisas espirituais, sobre a vida espiritual, sobre a edificação da família. E todos estão debaixo de uma mesma condição espiritual neste mundo, todos. Por isso que todos precisam das instruções bíblicas para a sua vida, para a sua família. Então, quando nós olhamos para a origem do pecado, todo ser humano já nasce pecador. Todo ser humano, ele já nasce afastado de Deus. Todo ser humano, ele nasce inclinado ao pecado. Mas, ao mesmo tempo, todo ser humano, ele também pode desfrutar da bondade e graça de Deus. A graça comum de Deus vem para todos. A mensagem de Deus de edificação é anunciada a todo o mundo. A questão aqui é quanto àqueles que vão dar ouvidos e quanto àqueles que não irão dar ouvidos. A questão não é os acontecimentos que virão sobre todas as pessoas. Acontecimentos ruins vêm sobre a vida de todas as pessoas nesse mundo. Epidemias, quando vêm, atinge a vida de um cristão e do não cristão. Quando acontece uma calamidade, então afeta tanto a vida de uma pessoa que é temente a Deus, quanto a vida daquela que não é, geralmente. Então todos estão sujeitos a sofrer. A questão aqui é o que vai determinar o resultado na vida de cada pessoa quando esses acontecimentos surgirem. Então, como é que a pessoa vai agir? Como ela age diante dessas calamidades? Diante das chuvas torrenciais que caem, diante das enchentes, diante dos ventos impetuosos, diante das dificuldades, dos problemas, das situações insolúveis. A maneira como a pessoa age é que vai determinar se a sua casa vai permanecer em pé ou se ela vai tombar. Quando o Senhor Jesus ensina, nós vemos aqui que a segunda casa, ela caiu, porque o homem foi considerado, aqui ele é considerado, o homem que assim não constrói a sua casa sobre a rocha, em si sobre a areia, ele é considerado imprudente, uma pessoa tola, sem conhecimento, sem discernimento. Então, ele não considerou a questão da rocha, ele não considerou a base, não considerou o alicerce. E o resultado é que foi grande a sua ruína. E é interessante o final, a frase final do versículo 27 diz que e foi grande a sua ruína. Então a ruína foi grande, a calamidade foi enorme. Então ela ruiu, ela desabou. Algo interessante sobre base da nossa vida, da nossa fé, pois como estamos falando sobre o mês do lar, o mês da família, é bem lembrado que o apóstolo Paulo ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, e o versículo número 10 e 11, e é interessante a leitura. 1 Coríntios 3, versículo 10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor,
e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então, neste versículo 10 de 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre o seu ministério, sobre como ele se portou diante do seu ministério. Ele ensinou a palavra de Deus, ele foi prudente, ele disse que ele agiu como um prudente construtor. Ele edificou o reino de Deus, ele ensinou sobre o reino de Deus, mas com base nos ensinos da palavra de Deus, com base nos ensinos de Cristo. Por isso que fica bem claro isso, que ele dá esse exemplo, né, de edificação. E ele se intitula aqui, né, que, como um prudente construtor. Ele se compara a um prudente construtor. Por isso que no versículo 11 ele diz assim, que é uma advertência, né? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento da nossa vida, da nossa fé, e isso vai refletir no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho. Então, o fundamento é Cristo. E ninguém pode lançar outro fundamento se deseja que a sua vida vá bem, se deseja edificar a sua casa sobre a rocha. Não existe fundamento maior nem melhor, só há um fundamento, e esse fundamento é Cristo. Então, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro sobre este único e verdadeiro fundamento. Quando queremos construir uma boa casa, precisamos de um bom fundamento. Quando queremos construir a nossa vida espiritual, nós precisamos do único fundamento verdadeiro, que é Cristo. Por isso que Mateus capítulo 7, quando o Senhor Jesus está ensinando, ele diz sobre, ou discorre sobre várias questões, ele lança aos ouvidos daquelas pessoas vários ensinos sobre vários segmentos, várias doutrinas. Ele explica sobre várias coisas para que as pessoas, ao assimilarem aquilo, elas pudessem viver por aqueles ensinamentos. Ora, por isso que o Senhor Jesus, quando ele começa falando no versículo 24, e pois ele não está falando sobre construção em si, ou seja, ele não está com o propósito de ensinar como se constrói casa, literalmente falando, mas ele está usando esse exemplo para falar da construção da vida espiritual ou da família. Por isso que ele começa no versículo 24, quando ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. E todos aqueles que ouvem estas minhas palavras, então aquelas que ele tinha falado, que tinha ensinado desde Mateus capítulo 5, por isso que nós devemos olhar o que ele falou sobre vários temas, mas ele disse: todo aquele que ouve e as pratica. Ouvir e praticar. Por isso que não são todos que vão ter a sua casa edificada sobre a rocha, mas aqueles que ouvirem e praticarem. Então, é duas coisas aqui, é uma condicional, né? Então, tem que ouvir e também tem que praticar, para que a casa seja edificada sobre a rocha. Tanto para quem vai começar a sua vida familiar, ou também para aqueles que já estão numa vida familiar, que todo ser humano, todos têm família, mãe, pai, primo, marido, esposa. Então os princípios e os fundamentos estão nas Escrituras. Então é preciso que a família se volte para as Escrituras e olhando, ouvindo, vendo, lendo o que o Senhor Jesus ensinou e praticando, se tenha um bom alicerce, se tenha um alicerce sólido na sua vida. Por caso contrário, vai se tentar construir a casa sobre areia. Às vezes princípios do mundo, princípios filosóficos, e esses não podem substituir os princípios bíblicos. Jesus é o único fundamento, os seus ensinos são os que edificam a vida da família, do marido, da esposa, do filho, da filha, do pai, da mãe. Então, olhamos para as Escrituras e das Escrituras nós tiramos a nossa edificação bíblica. Por isso que o Senhor Jesus tanto fala no versículo 24 de Mateus 7, como no versículo 27, quando ele diz que aquele homem imprudente, ele teve a sua casa destruída. Por quê? Porque ele não
fez a sua casa, não construiu a sua casa sobre a rocha. O versículo 26 diz: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Então, a questão principal que o Senhor Jesus está falando aqui é ouvir a sua palavra, ouvir os seus ensinamentos e praticar os seus ensinamentos. Então, isso é de extrema importância para a edificação da família. Não é só ouvir, porque Jesus falou para multidões, mas nem todos praticaram. Então, é ouvir e praticar. A diferença está nisso. Nem sempre é fácil a prática. Geralmente, a prática é a parte mais difícil. Porém, ouvir é necessário. É necessário que nós escutamos a palavra de Deus. No nosso contexto hoje, nós temos as escrituras escritas, um privilégio que aquelas multidões não tinham naquele momento. Por isso que a palavra tinha que ser falada, pregada, anunciada. E com o passar do tempo, os escritos também foram adquiridos pelas famílias. Hoje, cada família tem uma Bíblia em casa. É difícil encontrarmos uma família que não tenha pelo menos uma Bíblia em casa. Então ela pode se deparar com as escrituras, aprender dela, ou pode hoje com os inúmeros meios de comunicação, de acessos, a pessoa tem como edificar a sua vida, ouvindo mensagens bíblicas de pessoas sérias e confiáveis, que têm bases nas escrituras, e assim também ouvir e praticar. É necessário essa base para que a família vá bem, dando ouvidos à palavra do Senhor, mas não só ouvindo, é praticando, também tem que praticar. Então, ouvir e não praticar não vai surtir muito efeito. Quando nós olhamos por um exemplo na Bíblia, que está lá em Lucas, no evangelho que escreveu Lucas, no capítulo de número 10, e a leitura é relevante desse texto. Lucas capítulo 10. O versículo 38 diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Aqui fala sobre a história de uma mulher que convidou Jesus para ir à sua casa, para servi-lo, para dar uma refeição, para hospedá-lo lá, quem sabe para Jesus dormir, descansar. Mas esse texto é interessante, que esta mulher chamada Marta, ela teve a boa intenção. Porém, o versículo de número 39 diz assim: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta aquedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Então, ela tinha uma irmã, Marta tinha uma irmã chamada Maria, e a irmã de Marta, Maria, ela senta-se ali onde o Senhor Jesus chega naquela casa, e ele começa a ensinar. Jesus sempre aproveitou todas as oportunidades, e entrando naquela família, entrando naquele lar, certamente Jesus tinha um ensinamento também para passar para aquela família. Então Jesus aproveitou todos os momentos da sua vida para trazer edificação para as vidas e para as famílias. Aqui não fora diferente. Então destaca-se aqui Lucas, ao escrever o evangelho, ele destaca que aquela mulher chamada Marta tinha essa irmã chamada Maria, que sentou-se aos pés do Senhor Jesus e ficou ouvindo, prestando atenção nos ensinos de Jesus. Porém, o versículo 40 destaca algo interessante. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então, mas Marta, a anfitriã, aquela que chamou, que convidou Jesus, ela estava agitada, correndo de um lado para outro, ocupada, e em muitos serviços, tinha muito o que fazer. Então, ela se aproximou, versículo 40, Então, ela se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Então, a Marta, ela estava tão ocupada, tão agitada com tantas coisas, que ela ficou impaciente, e ela se incomodou até ao ver a sua irmã sentada e ouvindo os ensinamentos de Cristo. E ela se incomoda de tal forma que ela se dirige a Jesus
e pergunta se Jesus, ele não se incomodava em ela estar tão agitada, correndo para servir, e a irmã dela sentada. Porém, a resposta do Senhor Jesus é interessante e sábia, porque a resposta que ele dá a ela, porque ela queria que Jesus ordenasse que a sua irmã se levantasse e entrasse na correria. Versículo 41, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Então, o Senhor Jesus já começa a revelar o que está no coração, na vida de Marta. E ele diz: Marta, Marta, e essa repetição, do nome de Marta é justamente para chamar a atenção dela, quem sabe para impactá-la, para que ela parasse. E o Senhor Jesus então fala sobre o quadro emocional dela, quando ele diz: andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Então esse ativismo de Marta aqui estava fazendo com que ela vivesse preocupada, e não só preocupada, irritada com a sua irmã, irritada até com o Senhor Jesus, porque ela se dirige a Jesus e diz: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado servir sozinha? Ordena que ela venha me ajudar. Então o Senhor Jesus responde de forma perfeita para ela. O versículo de número 42 diz assim, a continuação da resposta do Senhor Jesus: entretanto, pouco é necessário, ou ao menos uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então o Senhor Jesus diz naquele momento que aquela atitude de Maria não estava errada. Mas será que a atitude de Marta em correr de um lado para o outro e querer servir estava errado? O querer servir bem não estava errado. A questão é que o melhor momento ali, a melhor coisa a se fazer naquele momento era dar ouvido aos ensinamentos do Senhor Jesus. Aquela era uma oportunidade ímpar, era uma oportunidade que talvez não fosse se repetir. Então Maria, ao saber disso, ao perceber isso, ela priorizou os ensinos de Jesus na sua vida. Depois que o Senhor Jesus tivesse terminado de ensinar, ela poderia levantar, ajudar ou servir, mas a Marta não estava tão preocupada com a questão dos princípios, dos ensinos de Cristo. Ela queria servir, a intenção era boa, mas não era a coisa mais importante a se fazer. Na nossa vida, irmãos, como família, nós vivemos em uma correria. Agora não, porque agora com essa pandemia aí, muita gente ficou em casa. Não, mas espere. Mas como estamos gastando o nosso tempo? Será que esta pandemia, essa quarentena tem nos reservado um momento com Deus? Temos aproveitado isso? Ou nós temos nos ocupado com tantas outras coisas? Afinal de contas, nós estamos em um mundo ativista, em um mundo pragmático, onde as pessoas têm que produzir, têm que fazer, e às vezes esquece que essas coisas nem sempre são tão importantes. O Senhor Jesus, ele corrige a atitude de Marta aqui, quando diz: andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. E esse é o quadro de muitas pessoas, a inquietude, a preocupação, e se esquece dos princípios do Senhor Jesus. É interessante que o Senhor Jesus, ele diz que Maria escolheu a boa parte e que ela não perderia aquilo. Aquilo ficaria na vida dela, essa parte não seria tirada. Para o Senhor Jesus, o mais importante seria em que Marta tivesse sentada ali ao lado da sua irmã também e ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus e não ficar naquela inquietude, naquela reclamação. Então, quando nós olhamos para o contexto bíblico, nós entendemos que os princípios da palavra de Deus na nossa família, eles devem ser priorizados. Então, quando olhamos para essa questão importante, o Senhor Jesus estava ensinando. Porque muitas vezes brigas, divisões na família acontecem por causa das preocupações. Porque nós andamos correndo, preocupados com tantas coisas. É preciso parar um pouco e colocar os valores no devido lugar. É importante o trabalho, são importantes as atividades cotidianas, são importantes, mas não são mais importantes do que a rocha, não são mais importantes do que o alicerce, não são mais importantes do que a palavra de Deus no lar, onde se tem só preocupações com as coisas. E infelizmente
Pode acontecer em algum lar que os pais se preocupem tanto em dar coisas para os filhos, em dar cursos, em dar brinquedos, em dar passeios, e se esqueçam de dar a palavra do Senhor. Aí é um grande erro. É como aquele homem que está construindo a sua casa sobre a areia. E assim como pode vir para outros, também pode vir para eles. A chuva pode cair, as águas podem transbordar, o vento pode dar ímpeto contra a sua casa. E como está a estrutura? E o que deixamos para os que irão depois de nós? Como o filho ou a filha, ele vai ter uma estrutura para começar o seu novo lar, se não recebeu. Então, quando olhamos para o mês do lar, o mês da família, e entendemos que essas coisas são importantes, base sólida para a família, princípios de Deus, o Senhor Jesus ensina estas coisas. A diferença, quando os males acontecem, quando essas coisas acontecem na vida, como a pessoa vai lidar com isso? Se ela não tiver fundamentos bíblicos, a ruína pode ser grande. O contexto que o Senhor Jesus está falando, em Mateus capítulo 7, diz que aquele homem que construiu a sua casa sobre a areia, a sua casa caiu, e foi grande a ruína. E quantas ruínas nós temos visto aí em lares, marido deixando esposa, esposa deixando marido, filho deixando lar, deixando os filhos em brigas. Então essas coisas são ruínas que o fundamento da palavra de Deus pode resolver. É necessário reedificar. Ora, mas e agora minha casa, eu identifico que minha casa está em ruína, o que fazer? Comece agora pelo alicerce, comece pelo ensino, comece a edificar a sua família na rocha que é Cristo. Ainda dá tempo. Convide o Senhor Jesus como fez Marta, mas dê atenção primeiro ao que é mais importante. Não só dar ouvidos, mas praticar. É interessante o texto que nós lemos, que quando não há no lar oração, não há leitura bíblica, não há envolvimento com o reino de Deus, quando não se prioriza Deus, não se prioriza a sua causa, a família não pode ir bem. É como aquele homem sensato que está construindo a sua casa sobre a areia. Efésios capítulo 2 e o versículo 19 e 20 nos diz algo interessante também sobre essa questão. Efésios 2, capítulo 2, versículo 19, assim está escrito: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então, o apóstolo Paulo diz para os cristãos em Éfeso que esses cristãos, eles são da família de Deus. E o cristão, ele sabe, todo cristão sabe que o fundamento da sua vida é Cristo. Se ele esquecer disso, ele está correndo o risco de ser considerado um homem insensato, como diz Jesus em Mateus 7, 24, 25. Ora, algo interessante no versículo 20 de Efésios 2: sois da família, cidadão da família de Deus, edificados sobre os fundamentos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Então, a edificação do cristão é sobre os fundamentos, aquilo que os apóstolos ensinaram, porque os apóstolos receberam de Cristo. O ensino ou os ensinos dos apóstolos estavam baseados no Antigo Testamento, na palavra de Deus e naquilo que Cristo ensinou. Porque o que eles passavam não era deles mesmos, mas era de Deus para a família, para o lar, para a vida pessoal de um pai, de uma mãe, de um filho. Então a palavra de Deus, ela é a base para a vida do cristão. O cristão, ele sabe disso. Não devemos esquecer que somos da família de Deus. Deus é o nosso Pai.
E o fundamento, a pedra angular, a pedra principal nessa construção é Cristo. Cristo tem que ser prioridade na vida. O casal, o marido, a mulher, o filho, todos podem e devem ter as suas atividades seculares, mas não se deve esquecer do fundamento. Não se deve esquecer de sentar todos os dias aos pés de Cristo, com a Bíblia, em oração, buscar o Senhor. É necessário ouvir o que o Senhor fala, mas também é necessário praticar. O ensino de Jesus é aquele que ouve e pratica. Esse é como se estivesse construindo a sua casa. Esse está construindo a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve, até ouve, mas não pratica. Então, só ouvir e não praticar é como construir a casa sem alicerces, sem a base. É preciso buscar a base. O Senhor Jesus disse que quem ouve e pratica será considerado homem prudente. Hoje, neste domingo, comemora-se o Dia das Mães. Quantas mães são elogiadas hoje porque puderam dar base para os seus filhos, puderam ensinar sobre Deus, falar sobre aquilo que Deus é e que Ele fez. Isto é uma maravilha na vida das mães. Quantos pais também hoje podem se alegrar no Senhor em saber que priorizaram os ensinos de Deus para a sua família. Isso é louvável. Ora, que as nossas mães neste dia, neste domingo, também sejam lembradas como pessoas que amam os princípios divinos, amam a palavra de Deus, e para que cada mãe possa continuar firme nesse dever de conduzir os seus filhos no caminho do Senhor, nos princípios de Deus. Que cada família e cada mãe seja considerada uma mulher prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, que construiu a sua casa com os fundamentos bíblicos, não como diz Provérbios, que a mulher, como diz Provérbios, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas o mesmo provérbio diz que mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Que o Senhor nos dê graça, que a nossa família seja um lugar de edificação bíblica, que o nosso lar seja um lugar onde a palavra de Deus é lida, onde os ensinamentos de Deus são ouvidos e praticados. Que Deus nos ajude nisso, porque nem sempre é fácil, na maioria das vezes não, mas nós contamos com a graça de Deus em nossa vida. Então, queremos parabenizar as mães que têm lutado, que têm se esmerado no ensino da palavra de Deus. Continue fazendo assim, tente a cada dia melhorar, praticando e ensinando essa prática para a glória do nosso Deus, porque a Ele toda a honra e glória. Que o Senhor vos abençoe na graça do Senhor Jesus. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. A Ti seja dada a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Ó Senhor, colocamos diante de Ti, Senhor, cada família, colocamos diante de Ti, Senhor, cada mãe, ó Deus, que está sendo parabenizada, Senhor, neste dia. Deus, louvamos o Teu nome por nossas mães, Te louvamos pelo valor, pelo privilégio, Senhor, que cada família tem, aqueles que têm as suas mães, que Tu continue abençoando-as, dando graça. Ó Deus, aqueles filhos, Senhor, que perderam suas mães, mas que eles possam serem consolados pelo ensino, pela fé, pela edificação que suas mães passaram para eles, Senhor, pelos ensinos bíblicos, pelo exemplo de Cristo Jesus em suas vidas. Abençoa, Senhor, cada mãe neste dia, fortalecendo, dando graça, livrando de todo mal, cuidando, Senhor, de suas vidas e fazendo Tua boa vontade na vida de cada uma delas. Nós Te louvamos por nossas mães, agradecidos, Senhor, porque Tu és o Senhor que cuida de todas elas. Assim nós Te oramos, agradecidos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus seja, irmãos, convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.
Que o Senhor vos abençoe.